Olá, boa noite. Boa noite a todos. Me atrasei um pouco, tive um imprevisto e me atrasei um pouquinho. Então, boa noite, todos bem-vindos, bem-vindas. As pessoas vão chegando, vão entrando e eu vou aproveitando então para fazer aqui as boas-vindas, o agradecimento, a presença de quem acompanhou. Oi, Vander, tudo bem? Boa noite. O agradecimento para aqueles que estiveram na live da semana passada, que acompanharam o lançamento do e-book, e eu combinei que estarei fazendo pequenas lives nos próximos meses para aprofundar, para compartilhar pontos, princípios que eu trago no e-book. Então, quero agradecer imensamente a presença de quem esteve, agradecer as pessoas que assistiram depois e dizer que é uma alegria estar aqui para compartilhar o nosso tema de hoje, né? Então, o tema: como ajudar crianças a relaxar, as 3 dimensões do relaxamento. Mas antes de entrar nessas 3 dimensões, eu gostaria de quero retomar alguns pontos, alguns princípios que eu trouxe na live da semana passada. Então, retomar aqui a origem da palavra relaxar. A palavra relaxar é uma palavra de origem latim, que significa, a expressão é relaxare, que significa afrouxar, desapertar. E aqui para o nosso contexto, desapertar o quê? Desapertar a mente, desapertar os pensamentos, os sentimentos, desapertar a respiração, deixar a vida mais leve, mais frouxa, mais fluida. E quando a gente promove esse desapertar, a tendência é que a vida se torne mais fluida, mais leve. A autocobrança, a insegurança e algumas vezes o vitimismo, eles perdem força, porque a mente está fortalecida. E aí alguém pode me perguntar assim: vitimismo com as crianças? Sim. Por conta do meio ambiente, por conta das experiências que algumas crianças vivenciam no seu processo de desenvolvimento físico, mental e emocional, por não entender o que está acontecendo consigo mesma, por não conseguir expressar os sentimentos, as emoções, por não conseguir traduzir em palavras o que sente fisicamente e emocionalmente, a criança algumas vezes sim pode apresentar características e comportamentos de vitimismo. Então, é sempre o outro que faz alguma coisa, sempre o outro que provoca, o outro não ouve, o outro não respeita, o outro não entende. E essa projeção que vai sendo realizada em relação às outras pessoas, sejam crianças ou até mesmo os adultos. Muitas vezes a dificuldade de não aceitar regras, alguns limites para a sua própria segurança e para a segurança das pessoas com as quais ela convive.
Então, como nós dissemos na live passada, nós estamos vivendo um contexto de tensão, onde todos nós, adultos e crianças, precisamos nomear o que a gente sente, as nossas experiências. Isso não é vergonha nenhuma, e muito menos pedir ajuda. Então, quando nós proporcionamos experiências e práticas para desapertar a vida com as crianças, nós estamos incentivando, estimulando a vulnerabilidade, ou seja, eu posso ser vulnerável, eu posso pedir ajuda, eu não preciso estar bem o tempo inteiro. E pedir ajuda para pessoas de confiança. E a minha prática tem demonstrado, e daqui a pouco eu vou trazer algumas experiências para compartilhar com vocês, que um laço afetivo de confiança e de respeito estabelecido com um adulto faz com que a criança consiga expressar o que ela está vivenciando. Às vezes chorar compulsivamente, porque tá tudo muito tenso, tudo muito tensionado. E a expressão do choro, dessa água que verte, que flui, traz também uma sensação de alívio muito grande, não é? Então, esse ponto do significado da palavra relaxar, desapertar. E o que aperta? Tudo o que aperta causa sensação de sufocamento, de incômodo, de pressão. Oi, Su, boa noite, bem-vinda, fofa. Então, sufocamento, incômodo, pressão. E essas experiências, elas vão inibindo, elas vão dificultando a fluidez, a expressão fluida da criança. A natureza da criança é uma natureza de fluidez, de criatividade e de leveza. Então, crianças que não expressam, que apresentam dificuldades de expressão da sua natureza fluida, leve, alegre, criativa, imaginativa, são crianças que precisam de atenção, de olhar. Boa noite, Dani. De atenção, de olhar, de escuta. Algumas vezes, um trabalho mais direcionado com a família. Outras vezes, uma equipe multidisciplinar, pedagogos, psicólogos, professores que desenvolvem atividades de psicomotricidade, terapeutas conectados à arte terapia, a prática de yoga, a prática de meditação. Então, esses profissionais podem, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, ajudar as famílias e as crianças a lidar com essa pressão. Mas o meu campo de atuação neste momento, por enquanto, porque virão novidades, diz respeito às práticas de relaxamento, para favorecer essa fluidez das crianças, para que essa natureza se sinta bem, alegre, leve, para que as crianças possam expressar toda a sua beleza, todo o seu frescor. E retomo também nesse momento a frase do Carl Rogers,
psicólogo americano, criador da abordagem psicológica centrada na pessoa. O Rogers diz, acredita, e todo o trabalho dele foi no sentido de que todas as pessoas possuem recursos internos necessários ao seu desenvolvimento. E quando o ambiente em que essas crianças vivem estimulam a criança, esses recursos internos, eles vão surgir, eles vão se tornar cada vez mais claros no processo de desenvolvimento das crianças. Ou seja, essas crianças, elas terão maior consciência e maior facilidade em reconhecer os seus recursos de comunicação, de planejamento, de pesquisa, de inventividade, de solitude, habilidades e recursos, por exemplo, de empatia nas relações interpessoais, de cooperação. Crianças que terão facilidade em alguns momentos ceder a sua fala, ceder a sua vez para uma outra criança que está se colocando. Crianças que nem sempre elas vão querer ser as primeiras em tudo na vida. Porque ser, oi Sônia, tudo bem? Porque nem sempre o desejo de ser o primeiro, né, traz boas experiências. A autocobrança pode ser muito grande, lidar com as frustrações da vida também passa a ser um desafio, não é? Então, crianças estimuladas são crianças que vão cada vez mais reconhecer os seus recursos internos e elas vão sentir segurança para expressar esses recursos onde quer que elas estejam, de maneira, primeiramente, respeitosa consigo mesmas e, consequentemente, respeitosas com os outros e nos ambientes nos quais elas transitam ou elas estarão. Gente, eu moro perto de um hotel que recebe cachorros de todos os portes, de todos os tamanhos. Então, a gente tem a presença dos meus vizinhos, cachorrinhos, que estão no hotel, e eles estão aqui compondo a presença deles, com a voz deles, com o latido deles, com a energia deles, tá bom? E como cachorro é animal de poder, então tá tudo certo. Muito bem. Então, antes de avançar e finalizando aqui a introdução, eu trouxe algumas reflexões para compartilhar com vocês, uma proposta de que vocês possam refletir sobre essas questões que eu estou trazendo, nós aqui como adultos e também pensando aí nas nossas experiências ao longo da nossa vida, como crianças que nós fomos, adolescentes, adultos, não é? E todos nós temos a nossa criança interna com a gente. Então, muitas vezes essa criança vem, aflora, como diz a música do Milton Nascimento e do Fernando Brant, há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. E toda vez que a bruxa me assombra, o menino vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, há um sol bem quente lá no meu quintal e por aí vai, não é? Então essa criança, ela precisa vir, a gente precisa ouvir essa criança interna quando a gente se sente muito estressada, muito estressado, quando a gente parece que não consegue enxergar uma luz adiante, numa situação em que nós temos alguns desafios
que se apresentam. Então, quando a gente chama essa nossa criança interna, nós podemos ter aí boas pistas de caminhos, né? Incríveis que a nossa mente de adulto, que muitas vezes nós queremos controlar tudo, organizar tudo, essa criança chega e diz: vamos desapertar, vamos relaxar, vamos respirar, vamos brincar um pouco, vamos tirar os sapatos, vamos colocar o nosso pé no chão, vamos fazer uma arte, né? Então, questões que eu trouxe para compartilhar com vocês. Pensando no trabalho do Rogers e nesse pensamento dele, não é? De que todos nós trazemos recursos internos para o nosso crescimento. Quais são os recursos internos que eu trago comigo para impulsionar o meu crescimento? Quais são esses recursos que eu reconheço em mim de uma maneira com muito autorrespeito, né? Ai, é vergonha, né? Nossa, vou parecer muito arrogante se eu falar dos meus recursos. Não, uma reflexão eu comigo mesma, comigo mesmo. Então, quais são esses recursos internos que eu reconheço? Que eu sou muito... eu tenho um destaque muito grande com esses recursos. E que, portanto, são qualidades que eu trago que podem me beneficiar e que podem tornar o mundo um lugar muito melhor para se viver, né? Com muita autoestima e muito autorrespeito. Eu percebo esses recursos, eu reconheço esses recursos internos. Em que contexto? Em que contexto, em que momento, em quais situações eu reconheço de uma maneira consciente que eu estou fazendo uso desses recursos? E quais são os estímulos internos e externos que me fazem despertar, mover, colocar em ação esses recursos? Então, essas 4 reflexões, se alguém se sentir à vontade para escrever aqui, tudo bem. E aí eu compartilho com o grupo, tá bom? Muito bem. Então agora nós vamos entrar mais especificamente nessas 3 dimensões do relaxamento. Então, uma dimensão, a primeira dimensão, e na verdade não existe uma ordem. Então primeiro eu preciso usar a primeira dimensão, depois a segunda, depois a terceira. Não. Então, a primeira dimensão é a dimensão autoproduzida. Ou seja, nessa dimensão nós vamos buscar recursos internos para que a gente consiga estados mais profundos, menos profundos de relaxamento. E é possível ensinar essa dimensão para as crianças. Como? Desculpa, mas eu ainda tô com essa tossezinha chata. Então, nessa dimensão, quais são os recursos que nós podemos descobrir em nós mesmos e estimular nas crianças? Uso de imagens visuais e de consciência corporal. Então, por exemplo, eu vou imaginar um ambiente, um lugar extremamente agradável, e as crianças, a partir de 6 anos, é possível já iniciar práticas de visualização criativa, de imaginação criativa com elas.
Pode ser que algumas crianças de 6 anos, de 7 anos, tragam alguma dificuldade de abstração. Mas à medida em que nós vamos usando esses recursos internos, nossos enquanto adultos, a partir das nossas experiências, nós podemos acessar os recursos das crianças e fazer com que elas também consigam, quando elas estiverem sozinhas, por exemplo, em casa, na escola, em alguma situação estressante, alguma situação de ansiedade, de medo, de preocupação, elas podem acessar esses recursos delas. Então, por exemplo, se concentrar na respiração é um recurso interno. Então, por exemplo, vou trazer aqui o meu PIN. Quando eu me concentro na minha respiração, eu consigo perceber o meu estado emocional e o meu estado físico. Então, vou tocar aqui o meu PIN. E nós vamos respirar, prestando atenção na nossa respiração. Por mais que a mente esteja agitada, o fato de inspirar, ampliando a minha caixa torácica, e expirar pelo nariz ou pela boca, já pode conduzir o adulto e a criança a uma percepção interna. Eu faço isso todos os dias. Então eu já percebo o meu batimento cardíaco fazendo essa prática. Inspira. Enche, enche, enche e expira. É possível perceber áreas de tensão e o relaxamento já. Ai, Ana, eu não tô sentindo nada. Ok, tudo bem. Talvez você, por conta de não ter uma prática, por conta de ter algumas questões aí na sua mente acontecendo, mas fazer essa prática de prestar atenção na respiração, no exercício de inspirar e de expirar por algum tempo, isso ajuda e já vai facilitando o relaxamento físico, consequentemente o relaxamento mental. Outra possibilidade dentro dessa dimensão, à medida que eu vou experimentando cada vez mais o controle da minha respiração, não é aquela respiração sem consciência, eu consigo reduzir o meu batimento cardíaco. Se eu consigo reduzir o meu batimento cardíaco, eu consigo reduzir, minimizar o meu estado de ansiedade, de pânico. Né? Essas semanas eu fiz acolhimento a crianças, a uma criança, a um menino de 6 anos. Ele chorava, houve uma situação conflituosa com um colega, e ele é um fofo, 6 anos. Pensa num fofinho de 6 anos. Usa a sua imaginação. E ele chorava trancado dentro do banheiro. Eu não sei se eu trouxe esse exemplo na live passada, mas vou continuar. Ele chorava no banheiro, fechado, né? Fechou a porta, não trancou, chorava. E eu bati na porta e falei o nome dele. O que aconteceu? Não aconteceu nada, eu quero ficar sozinho, me deixa sozinho.
E eu fui ali dizendo: olha, eu estou aqui para te ajudar. Conta para mim o que aconteceu. Eu não vou abrir a porta. Não precisa. Você fica do lado de dentro e eu estou aqui do lado de fora. E eu estou aqui para te ajudar. Então me conta o que aconteceu. E ele dizia que não queria, que queria ficar sozinho. E eu fui dizendo: me deixa te ajudar. Eu estou sentindo que você está com muita raiva, mas muita raiva. Deixa eu ver o seu braço. Meu braço não está machucado. E aí eu disse: o seu braço não está machucado, mas eu acho que o seu coração está machucado. Na hora que eu disse isso, ele parou um pouquinho de chorar e eu pedi: abre a porta, deixa eu conversar com você. E aí ele abriu. Ele é branquinho. Ele estava com o rosto todo vermelho, o olhinho assim ao redor, né, assim dos olhos, bem vermelho e as lágrimas caindo. E aí eu falei para ele: vamos até a sala para a gente conversar? E aí ele foi, resistente, mas foi. Sentou e ele não conseguia respirar. Tamanha raiva que ele estava sentindo por conta do ocorrido com um colega. E ele dizia, né? Chorava, tentava falar. Ele foi cruel comigo. Eu falei: gente, um menino de 6 anos dizendo que o coleguinha foi cruel com ele. A dimensão do que ele estava vivendo ali, sofrendo, era algo muito doído, muito dolorido para ele. E aí me aproximei dele, ele sentou, coloquei uma cadeira perto dele e fui pedindo para ele, né? Respira, vai respirando. Você tá com muita raiva, por isso você tá chorando. Eu entendo o que você está sentindo. Se eu estivesse no seu lugar e ele tivesse feito o que ele fez com você e fosse comigo, eu provavelmente ia me sentir assim também. A minha criança interior conversando com ele. E aí ele foi relaxando. Ele relaxou. Ele conseguiu controlar a respiração. Claro que não de uma maneira consciente, não é? E ele foi voltando para um estado interno e físico de escuta. E ele me contou então o que aconteceu. Aí voltamos para o banheiro, ele lavou o rosto, ele lavou as mãos, ele lavou os pulsos. Vamos almoçar? Eu não quero almoçar, mas é importante. E aí devagarzinho nós fomos andando até o refeitório e ele aceitou almoçar. E hoje aconteceu uma situação com o mesmo menino que havia causado uma situação com ele semana passada. E esse outro menino, um menino de 8 anos, que é um fofo também, fofíssimo, pegou esse primeiro menino e meio que esfregou o rosto, né? O de 8 meio que esfregou o rosto do menino de 6 anos no chão. E aí chamei, e aí não foi a minha criança interior que conversou. Falei: olha, situação delicada, séria. Você poderia ter machucado seriamente o rosto dele. Nós já havíamos conversado, né? Essa criança é uma criança nova que chegou aqui não faz um mês. Ele tem 6 anos, ele tem uma dificuldade de fala, ele está entendendo como a gente funciona, como é o nosso trabalho. Então, seria muito interessante que você pudesse acolher e explicar para ele, nos ajudar a como ele deve se relacionar aqui no nosso ambiente. E aí ficou um silêncio. E eu mantive o silêncio. E um olhava para a carinha do outro. E aí eu falei: olha, então a gente vai fazer o seguinte agora. Vocês vão conversar.
um vai contar para o outro o que sentiu, por que teve determinada atitude, se você está chateado, magoado, sentido. E eu continuei ali trabalhando, né? Eu tinha as minhas tarefas ali no computador e eles começaram a conversar. E eles falavam baixinho, eu não conseguia ouvir o que eles estavam falando e tudo bem. E aí eu perguntei, gente, tá tudo bem aí com vocês? Aí o menor de 6, tá tudo bem, a gente tá conversando. A gente já se entendeu. Então, tudo bem, tá tudo tranquilo, vocês conseguem seguir para fazer o que vocês precisam fazer. E aí os dois, Ana, a gente consegue. E a gente combinou que a gente não vai mais se machucar, se agredir verbalmente, né? E agora a gente é amigo. Então tá bom, então vamos. Os conflitos eles vão existir, mas esse exercício de consciência é muito interessante. E esse pequeno que viveu situações, ele está vivendo situações no relacionamento com as crianças, com as outras crianças e com esse outro menino de 8 anos, em que ele está aprendendo a expressar o que ele sente. Você foi cruel, você me machucou, eu fiquei triste, eu não gosto de ser tratado assim, não é? E essas experiências que ele está vivendo são experiências, são memórias que vão ficar com ele. E que a gente, quer dizer, né, a equipe, eu, enfim, né, os professores e tudo mais, a gente pode acessar essa experiência, lembra aquele dia, como é que foi? E ele vai criando um repertório interno dele com ele mesmo, e em alguns momentos ele pode acessar essa memória interna, esse conteúdo interno e conseguir aos poucos ir fazendo a sua autorregulação. Então é muito interessante essa primeira dimensão, né? Uma outra prática muito interessante que a gente pode fazer com a gente, levar para as crianças, é sentir as diferentes partes do corpo quando elas estão tensionadas. Então, quando eu faço isso com as minhas mãos, qual é a sensação que eu tenho? E aí eu vou perceber a sensação, toda a rigidez muscular da minha mão fechada, que impacta o meu antebraço, e quando eu solto, qual que é a sensação que eu tenho? Rigidez e soltura. Então é uma prática que vai gerar repertório interno com as crianças, que elas podem acessar nessa primeira dimensão de autoprodução de relaxamento. Repetir mentalmente palavras como, por exemplo, eu sou paz, eu gosto da paz, eu gosto da paz, eu gosto da paz, eu estou ficando tranquila, eu estou ficando tranquila, eu estou ficando tranquila. Né? Para nós, a gente, né, às vezes pode chamar isso assim de um mantra, né, de uma palavra, de uma frase curta, que acessa um gatilho, um recurso interno que me diz: isso me traz calma, isso me traz tranquilidade física, mental, emocional, para que a partir daí eu consiga expressar o que eu estou sentindo, ter uma escolha, ter uma atitude que não vai ser, a gente, né, trabalha para que não seja uma atitude de agressão verbal e de uma atitude de agressão física, certo? Então, imagens visuais, consciência corporal, trabalho respiratório, diminuição da frequência cardíaca, inspira, expira, inspira e expira. Eu vou controlando o meu batimento cardíaco, ansiedade, pânico, medo, raiva.
sensação de insegurança, não é? E esse exercício de trabalho de tensionar algumas partes do corpo e depois relaxar. E aí eu quero trazer também um exemplo para vocês. Gente, já é 8h15. Um exemplo para vocês de duas experiências internas que eu tive em momentos diferentes da minha vida. Então, aos 15 anos, eu tive uma experiência incrível de um pôr do sol no interior de São Paulo. Foi uma das imagens do sol se pondo mais lindas que eu vivi na minha vida. Eu tinha 15 anos. E em algumas situações em que eu me pegava, né, dos 15 até a idade atual, né, que são 52, eu uso essa imagem do pôr do sol que ficou gravada na minha mente, no meu coração, na minha memória afetiva. Eu busco essa imagem desse pôr do sol, eu sentada diante do pôr do sol, a montanha, né, algumas montanhas, numa cidade do interior, onde eu estava afastada do centro da cidade, eu estava sozinha, com as árvores, a natureza ali ao redor. Então, quando eu me pego tensa, preocupada, eu sento, respiro, coloco uma música de relaxamento e eu me vejo aos 15 anos de idade sentada contemplando o pôr do sol. É um recurso interno, é meu, é dessa dimensão de autoprodução de relaxamento. E uma outra experiência que eu tive também foi com o pôr do sol, não, foi uma manhã de sol, entre 10 e meio-dia. Eu estava fazendo uma atividade com um grupo, eu devia ter ali por volta de uns quase 30 anos. Era um grupo de jovens, uma atividade com jovens, e nós fizemos uma caminhada em que nós precisávamos, o exercício era manter a atenção plena, consciente, de todos os elementos que compunham a nossa caminhada. Então nós saímos de um espaço e fomos caminhando por uma rua arborizada até um parque. E aí, quando chegou no parque, eu sentei, me senti completamente relaxada. Imediatamente a minha vontade foi deitar na grama. Um parque que não estava muito cuidado, mas eu queria deitar na grama e eu deitei. Quando eu deitei, eu fechei os olhos e de olhos fechados, eu tive a experiência de que eu estava com os olhos abertos, olhando o sol diretamente. E tive uma experiência de uma sensação de perceber uma voz interna, ou não sei, dizendo assim: fique tranquila, você nunca está sozinha. Foi surreal essa experiência, não vou entrar em detalhes, mas foi surreal. Gente, eu não tomei nada, eu não bebi nada, consciente, tá bom? Não houve nenhum outro elemento externo. E aí o exercício, a proposta já tinha finalizado e eu não queria sair da experiência. Não é? E aí o facilitador que conduziu a vivência, ele dizia: Ana, o grupo todo já voltou, você precisa voltar, né? A gente tem horário, a gente tem tempo. E eu dizia: espera mais um pouco. E ele insistindo, e eu dizia: espera mais um pouco. E aí, claro, evidentemente levantei, e o percurso da volta foi muito interessante, porque a experiência que eu tive, né, desse sol que podia ser o sol externo, mas que podia ser o sol interno, enfim, foi muito incrível e muito mobilizadora para mim. Então existem outras experiências, mas essas duas experiências, elas são incríveis e eu uso para momentos de meditação.
para eu entrar num estado cada vez mais profundo de meditação, a tal ponto que eu não preciso de imagem interna nenhuma. É simplesmente a entrega no estado meditativo, não é? Então, mergulho em experiências significativas, estimular as crianças a isso. Estimular as memórias afetivas, práticas de contemplação, detalhes de uma flor, de uma folha, do céu, das nuvens, e fazendo associações com sentimentos, com sensações. Qual é a sensação de contemplar uma flor? Quais são as sensações de contemplar as nuvens, de brincar com as formas das nuvens? Né? Segunda dimensão, relaxamento muscular progressivo. É uma prática muito interessante que a gente pode promover com as crianças. Então, a gente vai contrair e relaxar os grupos musculares. Então, por exemplo, um exercício que muitas pessoas conhecem e fazem, um exercício em que você vai levando a atenção mental para os dedos dos pés, calcanhares, e aí a gente comprime e solta. Dedos dos pés, comprime, relaxa. A batata da perna, como que eu consigo comprimir? Comprimo, pressiono, aperto e desaperto. As coxas, quadril, abdômen, tórax, ombros, mãos, braços. E fazer essa prática, começando dos pés à cabeça ou da cabeça, olhos, tensionar aqui os olhos, uma boca, pescoço, até chegar aos pés. Então, essa experiência de contrair e relaxar todo o corpo, de cima para baixo, de baixo para cima, é uma prática da segunda dimensão de relaxamento para trazer consciência corporal às crianças. Essa consciência física, não é? E a gente pode também propor partes do corpo. A gente pode começar também, né? Eu proponho partes do corpo, como que é tensionar todo o meu rosto, dente e relaxar. Então, é possível fazer essas experiências com as crianças também. Exercícios simples. Lá no e-book, Como Ajudar Crianças a Relaxar, práticas lúdicas com crianças de 6 a 10 anos, tem uma série de respirações que trazem também exercícios de contração e de relaxamento muscular. Uma das respirações é a respiração do balão. Então, a gente pede para a criança colocar as mãos, 4 dedos abaixo do umbigo. Oi, Dora, boa noite. Professora Dora, a fofa. A criança coloca as mãozinhas, 4 dedos abaixo do umbigo. A criança ela pode estar sentada, ela pode estar em pé e ela pode estar deitada, mas com as pernas dobradas, os joelhos voltados para cima. Então, as mãozinhas, 4 dedos abaixo do umbigo, e aí a gente pede para a criança inspirar como se a barriga fosse uma bexiga. Então, a barriga ela vai ficar grande, vai ficar um barrigão. Solta o ar pela boca. O balão vai fazer o quê? O balão vai murchar e vai ficar pequenininho. Então, inspira, enche o balão, o barrigão, solta o ar, barriguinha. A barriguinha vai ficar contraída. E a gente vai incentivando a criança a fazer essa respiração abdominal de contração
e de relaxamento. Inspira, barrigão, solta o ar, barriguinha. É uma respiração invertida. É uma respiração natural dos bebês, dos cachorrinhos, dos gatinhos. Mas à medida que a gente vai se tornando adulto, à medida que a gente vai se adulterando, não é? Nós vamos trazendo a nossa respiração aqui para cima. E essa respiração abdominal, que é a respiração natural do ser humano, que deveria ser, que é a respiração que potencializa o sistema imunológico através dos órgãos abdominais, intestino, criança que tem intestino preso, criança que vai tensionando emocionalmente o corpo e tem dificuldade de evacuar. É uma respiração maravilhosa para estimular a imunidade. Um intestino que funciona bem significa que a criança e o adulto estão com a imunidade muito bem. Então, essa respiração, ela não tem contraindicação. Respiração do balão. 4 dedinhos abaixo do umbigo, pode ser feita em pé, pode ser feita sentada e deitada. Criança confortável, perninhas dobradas, joelhos apontados para cima e vai fazendo a sequência. Começa com 3 respirações, depois amplia para 5. À medida que a criança for um pouco mais velha, 10 respirações, uma música suave no fundo. E aí a gente está, ó, a Dora concordando comigo, ela é professora de educação infantil e tem dicas incríveis também. Então, relaxamento muscular progressivo. De cima para baixo, de baixo para cima, ou a gente se concentra num órgão, numa parte do corpo, ok? Terceira dimensão, visualização. Imagens mentais. Então, a gente direciona para um ambiente, para um local, uma praia, uma noite estrelada, um banho de cachoeira, um banho de chuveiro, mas com outros elementos. Diferentemente da primeira dimensão, em que nós podemos estimular a criança a buscar as suas memórias para que ela mesma conduza ao relaxamento, na terceira dimensão, nós adultos vamos trazer elementos que vão direcionando a mente da criança. Ai, Ana, mas uma criança de 2 anos e meio, de 1 ano e meio, de 3 anos, de 4 anos, ela não tem ainda o aspecto da abstração formada. Essas crianças estão num processo. Mas, à medida em que nós vamos trazendo alguns elementos e à medida que nós vamos trabalhando a nossa voz, a voz humana, bem colocada, ela tem o poder de acalmar adultos e crianças. Então, nós, pais, educadores, professores, a forma com que nós colocamos a nossa voz, a forma com que nós trazemos o ritmo da nossa voz tem esse poder de trazer tranquilidade. Então, se você está fazendo uma contação de histórias, se você está direcionando uma visualização para uma criança que é pequena, não se preocupe, ela não está entendendo nada. Ela está captando sutilmente o tom da sua voz e os elementos que você vai trazer. Por exemplo, elementos que podem estimular o olfato, elementos que podem estimular a visão, elementos que podem estimular a audição e elementos que podem estimular o tato, o toque, não é? Então, eu posso trazer uma história onde os elementos do mar vão aparecer. E ontem foi incrível.
Eu trabalho com 6 meninas de um condomínio aqui perto da minha casa, com aulas de yoga lúdico e meditação. E são meninas, evidentemente, assim, né, que estudam, por exemplo, em escolas que são referências, escolas particulares, né, de referência aqui, né, da região da Pompeia, Perdizes, Vila Romana. Portanto, são crianças que têm um repertório cultural, família, crianças que têm acesso, crianças de uma boa condição socioeconômica. E foi muito incrível porque no final da aula ontem, elas disseram assim para mim: Pro, a gente quer preparar a aula. Elas têm de 9 a 11 anos. Eu falei: nossa, que legal, gostei disso. A gente quer preparar a aula final de relaxamento, porque a aula tem as suas partes. E elas começaram a trazer uma série de elementos para a aula que elas vão preparar e vão aplicar para as colegas. E aí 2 ontem disseram assim: mas nós 2 queríamos começar hoje. Eu falei: tudo bem, vamos começar. E levei bolinhas de massagem, não é? E gente, foi incrível. Uma delas levantou, pegou um papel, toalha, foi até o ouvido da amiga e ela esfregava suavemente aquele papel toalha no ouvido da colega. E a menina que estava recebendo a massagem, esse acolhimento, esse afeto, ela sorria, de olhinho fechado, deitada de barriga para baixo, né, de bruços. Ela fazia assim. Ela estava vivendo uma experiência. Uma criança promovendo experiência para outra criança. Em nenhum momento eu fiz essa atividade com elas. Em nenhum momento eu dei essa sugestão para elas. E elas foram se apropriando de alguns elementos, evidentemente, que eu levei, e outros elementos da academia, que é o espaço onde eu trabalho com elas. Elas foram buscando alguns elementos que tinham ali e foram incorporando na atividade de relaxamento no final da aula. Então é sobre isso. É sobre experimentos, sobre experiências, sobre prestar atenção no movimento das crianças, porque elas trazem as pistas para nós. Então, essa visualização em que nós vamos trazer elementos físicos, olha o meu lencinho, elementos físicos, criança deitada e eu venho e passo o lenço no corpo da criança, no rosto, no cabelo, enquanto eu vou dizendo, contando uma história. E uma história que eu posso imaginar ali naquele momento. Posso preparar uma história? Posso preparar, mas eu posso criar ali diante das crianças. Era uma vez uma menina que não conhecia o mar e ela foi para a praia. E aí vai, com uma música gostosa de relaxamento, né? Então, essas 3 dimensões, né? Ó, arrepiei meu cabelo aqui, eu me empolgo, gente. As 3 dimensões do relaxamento. Relaxamento autoproduzido, relaxamento muscular progressivo e visualização, direcionamento mental através de uma contação de histórias, levando as crianças para um ambiente completamente sinestésico e repleto de estímulos sensoriais. Bom, e para finalizar, eu trouxe uma história, um conto curto, que ele é repleto de imagens, e a gente pode também colocar o nosso tempero, né? É possível colocar o tempero e ampliar, reduzir, né? Ter como inspiração e criar uma outra possibilidade. Então, a história diz assim: havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista
que fosse capaz de capturar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas 2 delas que realmente chamaram a atenção do rei. Ele gostou muito dessas 2. Mas ele tinha que escolher uma das 2. A primeira era um lago. Tranquilo, boa noite, Silvia, querida. A primeira era um lago muito tranquilo. Esse lago parecia um espelho perfeito que refletia as montanhas, as nuvens, o céu azul, as nuvens branquinhas. E todos que olharam para essa pintura pensaram: essa pintura reflete a paz perfeita. Mas a segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram umas montanhas muito esquisitas, muito estranhas. E elas não tinham vegetação. Não tinha uma árvore, não tinha uma grama, não tinha flor, não tinha nada nessas montanhas. E sobre elas, lá em cima no alto, o céu tempestuoso, escuro, estranho. E de repente, algumas nuvens escuras demonstravam na pintura uma água intensa caindo. Muita água. E tinha relâmpagos, raios, trovões. E uma montanha. Havia ali uma pequena espuma que surgia com uma água torrente. E tudo isso, olhando a princípio, não parecia nada pacífico. Uma imagem bem tenebrosa. Mas o rei, muito sagaz, com um olhar muito refinado, ele foi se aproximando da pintura e ele observou atentamente que ele percebeu ali que atrás da cascata que havia sido pintada tinha um pequeno arbusto bem mirradinho que crescia numa fenda perto de uma rocha. A cascata, a fenda e um arbusto pequeno crescendo. E nesse arbusto, o rei percebeu algo incrível. Era um ninho. E ali, no meio daquele ruído todo, daquela cena toda, daquela camada de água que caía da cascata e da chuva que vinha do céu, tinha um passarinho, quietinho, ali no seu ninho. A paz perfeita. Qual pintura você acredita que foi ganhadora? O rei escolheu a segunda. Que estranho, mas por que ele escolheu a segunda? Porque, explicou o rei, a paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem desafios, sem trabalho, sem lapidação e algumas vezes sem dor. A paz, disse o rei, significa que apesar de nós estarmos em meio a uma situação tumultuada, parecendo uma tempestade, algo escuro, tenso, nós conseguimos, se nós observarmos muito bem, nós podemos encontrar a calma no nosso coração. Então,
a proposta que eu desenvolvo, que eu trago com as crianças, com os adultos, com os professores, comigo mesma em primeiro lugar. Oi, Pandora, comigo mesmo em primeiro lugar, é coração calmo, é igual a mente calma, onde existe menos gasto de energia vital, mais clareza mental. E educar crianças para essa conexão consigo, com a natureza, é fortalecer os recursos internos de que o Rogers fala, para que elas possam se desenvolver plenamente, seguras de si mesmas, apesar das tempestades que elas vão encontrar. Certo? Olha a Silvia dizendo, eu ouvi isso de um ser sábio. Essa história, esse conto se chama Paz Perfeita, de um autor desconhecido. Eu tentei buscar quem foi o autor, não encontrei, então se por acaso alguém encontrar, por favor, manda aqui para mim no Instagram, tá bom? E é isso. Eu quero agradecer imensamente a possibilidade de partilhar as minhas experiências, as minhas práticas com vocês. Eu vou subir esse vídeo também lá para o YouTube, essa live. Vai ficar gravada aqui e semana que vem eu vou trazer mais um conteúdo, vou escolher dos conteúdos, das experiências, das reflexões lá do e-book. Eu vou trazer aqui para trocar com vocês. Vou ter uma convidada, uma amiga, uma biomédica, que vai estar também comigo em algum momento de abril. Nós estamos combinando a data. E eu vou manter as lives aqui por um tempo, compartilhando, trocando práticas, experiências, dicas, algumas que não estão lá no e-book e outras que estão. Muito obrigada, um abraço a cada um de vocês que esteve aqui, que passou por aqui, aqueles que de repente vão estar assistindo depois, aqueles que estarão assistindo pelo YouTube. Eu estou aqui, estou à disposição, contato da academia aqui no Instagram. Vocês podem checar lá a bio, tem outras atividades, tem cursos, o próprio e-book disponível. E dizer para vocês também que a venda desse e-book, 5% do valor da venda do e-book, vai ser para cada exemplar vendido. Esse valor vai ser direcionado à CUFA, a Central Única das Favelas. É uma parceria da Academia Confluência, da minha empresa, da minha escola, com a Hotmart, para que esse valor, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho em pouquinho, esse valor vai chegando para a CUFA, que é uma organização que eu respeito muito e que faz um trabalho muito legal. Muito obrigada, uma ótima noite, um bom final de semana, A gente ainda tem quinta, sexta, e semana que vem nós nos encontramos, e muito, muito obrigada. Compartilhem com as pessoas, com pais, com colegas de trabalho, a live, para que a gente possa multiplicar as experiências e ajudar as crianças a se desenvolverem de uma maneira plena, alegre e feliz. Um abraço carinhoso, uma ótima noite. A gente se encontra semana que vem. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.